Olá! Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre a meiose. O que é a meiose? Ela é um processo de divisão celular que acontece na formação dos gametas, ou nas células sexuais, que vai ser o espermatozoide no homem e na mulher o óvulo. Nesse processo ocorre a divisão do número de cromossomos, Os cromossomos eles têm a função de transmitir as características hereditárias, ou seja, dos pais para os filhos. E a meiose ela ocorre de duas maneiras sucessivas, que é a meiose 1, etapa reducional, que é onde vai diminuir o número de cromossomos pela metade, O número de cromossomos é reduzido pela metade após a finalização dessa parte da meiose, e a etapa da meiose 2, que é equacional, O número de cromossomos das células que se dividem, eles vão permanecer o mesmo nas novas células, ou seja, nas células filhas. E para entender um pouco do processo de meiose, a gente vai mostrar as etapas que ela sofre, que é a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Cada uma na meiose 1 e na meiose 2, de modo como mostra aí no nosso exemplo. Certo? Na prófase 1 da meiose, ela vai ser dividida em 5 subetapas. Quais que são elas? O leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O que eles fazem? Bom, no primeiro, cada cromossomo é formado por duas cromátides, O que são as cromátides? São duas cópias idênticas de um cromossomo. E nessa etapa começam a aparecer pequenas condensações que a gente vai chamar de cromômeros, certo? Na segunda fase, na segunda subetapa, zigóteno, começa o emparelhamento dos cromossomos homólogos, O que são os cromossomos homólogos? Aqueles que fazem par com outros cromossomos. E esse emparelhamento a gente vai dar o nome de sinapse. O paquíteno, a subetapa do paquíteno, cada par de cromossomos tem 4 cromátides que podem sofrer uma ruptura na mesma altura e ambas as partes podem trocar de lugar, podemos dizer assim. Já que os cromossomos são portadores de genes, vai haver uma recombinação gênica. A fase de diplóteno, os cromossomos começam a se afastar, mas continuam ligados pelas regiões onde ocorreu a recombinação expressada na etapa anterior. Essas regiões elas vão ser chamadas de quiasmas. E a diacinese é quando os cromossomos vão se condensar e vão se separar. E com isso, os quiasmas, que vão permitir a variedade dos gametas, vão para os extremos das cromátides e esse processo se chama terminação dos quiasmas. E à medida que as fases evoluem, o nucleolo e a carioteca desaparecem. Certo? Na metáfase 1, nós vamos ter, então, a membrana nuclear desaparecendo e os pares de cromossomos vão se organizar no meio da célula. Os centrômeros, que é onde as duas cromátides são mantidas juntas em formato de um X, como vemos nas representações, por exemplo, aqui, elas vão se ligar a fibras e cada componente vai para um polo da célula. Na anáfase 1, os centrômeros não se dividem e cada componente do par de cromossomos migra para um dos polos da célula. Na telófase 1, os cromossomos eles vão sofrer um processo em que o núcleo todo se reorganiza e o citoplasma se divide, dando origem a duas células haploides. Já na prófase 2, essa etapa é onde os cromossomos vão se condensar e os centríolos são duplicados. O nucleolo e a carioteca eles vão desaparecer novamente. Na metáfase 2, os cromossomos eles vão se organizar lá no meio da célula. E na anáfase 2, as cromátides que se separam e migram para cada um dos polos da célula, elas vão fazer isso, se migrar para cada um polo da célula, através de quê? Das fibras do fuso. Elas vão usar elas e vão cada uma para um polo da célula. Já na telófase 2, as fibras do fuso elas vão desaparecer e os cromossomos vão permanecer nos polos da célula e a carioteca surge e o nucleolo se reorganiza. E finalmente a célula se divide e surgem 4 células haploides. O que é haploide? Um Nzinho só. Olha só como é que ficou então a nossa representação com massinha de modelar. Essa é a célula no início, antes dela sofrer o processo de meiose.
Aqui, essa célula aí com pares de cromossomos, com 4 pares de cromossomos, elas vão se dividir em duas células com dois pares de cromossomos. E através delas vão se originar mais duas células, de cada uma delas, com um cromossomozinho sozinho aí. Dois pares com cromossomo sozinho. E essa aqui é a representação final que a gente vai ter com a massinha de modelar de um processo de meiose. As referências estão contidas na descrição do vídeo. Obrigada.